Transformações reais nas famílias que vivenciam o método Novos Ares. Você está no canal Jaque McDowell e hoje a nossa live vai falar sobre mães que inspiram, transformações reais que acontecem com o método Novos Ares. Aquelas pessoas que realmente entram para o método Novos Ares, quantas transformações acontecem? E se você sente que seu filho é diferente, intenso, criativo, mas vive esbarrando em muros invisíveis, essa live é para você. E eu gostaria de convidá-lo para você poder, então, estar conosco nessa live. Nós estamos transmitindo tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Então, eu peço muito para as pessoas que estiverem no YouTube que venham para o Instagram, que é onde a nossa convidada irá entrar. Ok? Me apresentar, eu sou professora doutora Jaque McDowell. Esse canal a gente trabalha sobre as altas habilidades, identificando crianças com altas habilidades. Na verdade, esse canal é para os pais identificarem seus filhos, que por muitas vezes não acham que eles, né, tenham essas habilidades tão altas assim. Ele só é inteligentinho, como muitos dizem, né? E a gente insiste porque é uma questão muito de você poder ter esse entendimento de como a criança, né, ela muitas vezes precisa que a gente realmente possa identificar. E nada mais do que os pais melhores para isso, para poder fazer essa identificação, ok? Então, peraí, voltei aqui. E esse canal é para isso, né? Então, se você tem um filho que realmente precisa ser identificado, desculpa, acabei me distraindo. E é onde a gente precisa identificar essas crianças, tanto na sala de aula quanto dentro de casa. Mas a gente precisa que os pais identifiquem, a gente precisa que você, pai, olhe pelo seu filho e possa identificar todas essas características que nós estamos passando aqui para entender o seu filho melhor. E aí a gente gostaria muito de saber de onde vocês estão, né? Quais as cidades, né? Qual a sua localidade, que a gente... Qual a sua... E eu gostaria muito que vocês colocassem aqui, tanto quem está no YouTube como quem está no Instagram, né? Para que a gente possa saber de onde vocês estão assistindo. Quem aqui suspeita que o filho tem altas habilidades, superdotação, né? Coloca no nosso chat e se você sente que seu filho é especial, tem um potencial grande, mas ele também tem falta de apoio. Então, se você é uma dessas pessoas, aproveita e coloca aqui para a gente, né? E a gente precisa entender esse ponto de partida. O desafio de criar o diferente. Como que a gente pode criar os nossos filhos tão diferentes assim, né? Boa noite, Poliana, nossa convidada, ela já chegou aqui no Instagram muito bem, já vamos chamá-la, né? Então, hoje a gente vai ter a nossa convidada junto conosco, mas a gente queria saber muito sobre você, né, que está nos ouvindo, da onde você nos ouve, qual é a sua localidade. E a gente sabe o seguinte, que quero começar a conversar com vocês, uma conversa assim, muito sincera. Você já se sentiu perdido, tentando entender o comportamento do seu filho? Como se fosse brilhante, mas difícil ao mesmo tempo? Muitas famílias me procuram e trazem essa dor, né, no peito. Meu filho fala como um adulto, mas tem crise de choro como um bebê. Ele aprende rápido, mas na escola dizem que ele é muito distraído. Ela é super criativa, mas sente sozinha, isolada e incompreendida.
Quantos de vocês têm perceberam que seu filho é assim, né? Que ele se sente isolado, que ele se sente sozinho e que ele precisa de um apoio, mas você não consegue. Você não consegue apoio na escola, por muitas vezes você não consegue apoio nem dos familiares, não é mesmo? Porque as pessoas não conhecem, não conseguem identificar esse tipo de perfil. E talvez você reconheça alguma dessas frases que a gente citou acima, né? Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Essa solidão solitária dos pais com crianças com altas habilidades. A solidão, essa falta de reconhecimento da escola, né, onde a escola diz: seu filho está tudo bem, está tudo certo com ele, mas o seu coração sente que não está, porque você entende exatamente o jeito dele, percebe que ele é diferente, que ele tem questionamentos profundos e uma sensibilidade às vezes fora do comum, né? E ainda assim é tratado como exagerado e complicado demais, ok? Então, existe esse conflito interno dos pais. E no fundo, você sabe que há algo especial com ele, mas sem apoio, você começa a duvidar do que ele realmente pensa, né? De como ele sente de fato. E aí, você também pensa assim: será que eu estou errando? Será que eu estou criando, exagerando demais, né? Esperando demais dele? E aí é quando a gente precisa entender. No fundo, esse conflito interno, a gente reconhece que tem algo diferente. E é sobre isso que a gente precisa falar. Quando o brilho da criança vira um peso, né, em nós pais. Essas crianças têm luz, mas essa luz não encontra espaço para brilhar. E aí ela vira excesso. Elas falam demais, elas pensam demais, elas sentem demais. E quando o mundo tenta silenciar isso, o corpo responde com ansiedade, com irritabilidade, com isolamento. E não é nada disso, não é mesmo? Não é isso que você quer. Então, assim, se isso faz sentido para você, que você está entendendo, que você está escutando aqui, aproveita e coloca nos nossos comentários. Eu quero poder conhecer você, poder entender você. Entender que você não está sozinha, que você não é única no meio disso, assim, que o seu filho não é um ET, né? É isso que a gente às vezes coloca: ah, meu filho é um ET. Não, não é um ET. E é nesse ponto que muitas famílias se encontram, né, e me perguntam assim, com a dúvida, com a exaustão. E aí que começa o método Novos Ares, né? É onde a gente vai ter esse encontro. É quando finalmente as famílias vão se encontrar e entender a importância do método Novos Ares para a vida delas. Então, como as famílias chegam? As famílias vêm esgotadas, sem rede de apoio, com culpa, sem respostas, explicações rasas, né? Então, o método Novos Ares, ele vem acolher, dar esse acolhimento emocional para os pais. Ele vai mostrar a construção dele, como a gente construiu esse método com tanto carinho e foi construído com coração de fato. Tá? A construção dele vem entre a autonomia, a responsabilidade e a segurança. E aí a gente precisa entender que esse método, ele é prático, ele é leve, ele é para a família e ele está embasado em ciência, em experiências da vida, ao nosso cotidiano. Com mais de 15 anos de experiência trabalhando com crianças com altas habilidades, dupla excepcionalidade, né? Esse método ele foi criado para isso, ok? E é quando os pais voltam como guias e os filhos voltam então a crescer. Ou seja, essa é a importância do método Novos Ares, né? Fazer com que os pais sejam de fato os seus guias, o guia do seu filho, seja o mentor do seu filho e possa ajudar o seu filho a florescer. E você sabe, quando
que acontece quando uma mãe cansada encontra um caminho? Ela para de se culpar, ela começa a compreender, entender as coisas que estão acontecendo de fato. E é algo incrível que acontece. Ela se reconecta com o filho. E o método Novos Ares, ele nasceu para isso. Ele nasceu para conectar as mães, os pais, aos seus filhos. E começar a guiá-los com a consciência e leveza de fato. E aí, como as famílias chegam, né? Como eu falei, perdidas, exaustas, cheias de dúvidas, né? Com a escola sem ajudar a identificar, com os amigos dizendo, ele é só inteligente. A psicóloga, por exemplo, muitas vezes não vê a diferença e o comportamento, assim, acaba gerando rótulos, né? Ele é preguiçoso, ou ela é mandona, ela é ansiosa, ele é malcriado. Então, na hora que a família encontra o método Novos Ares e vai tirando essas dúvidas, as famílias vão entendendo melhor os seus filhos. E seus filhos deixam de fazer birras, deixam de ser manhosos, né? Mimados, assim que a gente fala, mas passa a compreender que ele também precisa ter autonomia, responsabilidade e segurança. E é sobre isso, sobre esses 3 pilares que nós criamos o método Novos Ares, que hoje nós vamos então chamar a nossa convidada, né, Poliana, doutora Poliana Leite, uma cirurgiã dentista, que encontrou no método Novos Ares a solução para a vida dela, não foi mesmo, Poliana? A gente, vou assinar aqui para você. Gostaria que você você então entrar aqui com a gente. O convite chegou aí, Poliana? Pronto. Fiz um convite para participar. E é só você, então, receber o convite e acessar aí. Estamos esperando a doutora Poliana Leite. Ela não está conseguindo participar? Vou enviar outro convite. Vê se consegue agora. Foi? Ela entrou. Peraí. Vira a câmera. Então, é o que eu tô tentando fazer aqui. Peraí. Peraí, vamos ver se foi. Calma, estamos chegando lá. Oi, apareceu a pessoa. Tudo bem, doutora Poliana? Como vai? Eu agradeço você ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco na nossa live. A nossa live que a gente faz todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. E hoje a gente falando sobre essas mães inspiradoras. E você é uma mãe inspiradora. Você vai inspirar muitas mães a entender o que é o método Novos Ares. E aí a gente tem algumas perguntas para você, Poliana. Primeiro, assim, se apresenta, né? Poliana Leite, doutora Poliana Leite, cirurgiã dentista, mãe de Daniel. Bem, né? Era uma mãe perdida, agora não sou mais. Olha, que maravilha, viu? Né?
É exatamente isso, né? Quando a gente. Isso que a Jaque acabou de falar aí, né? Eu estava acompanhando aqui, cheguei um pouquinho atrasada, mas estava ouvindo. Mas acho que assim, muitas mães se sentem exatamente assim, né? E não é balela o que ela está falando, não, sabe? Você vai. É o que ela fala nas lives, nesses encontros que ela vai fazendo aqui antes do curso mesmo, né? É exatamente o que, assim, né? Os futuros, as que vierem fazer parte dos cursos, é o que vai ser o dia a dia mesmo, né? É o início de um acompanhamento, que ela não nos abandona, não, viu? É só o início. Junto lá, né? Olha eu aqui, né? Olha eu aqui. Então, é o início de um processo, né? Que a gente vai aos pouquinhos entendendo, né, desse universo totalmente desconhecido, né, para a maioria das pessoas. Eu acho que a gente começa a conhecer a partir do momento em que você realmente convive, que aparece na sua casa, né, surgiu. E agora? O que fazer, né? Exato. A gente tem que dar conta. Exatamente. Então... E assim, deixa eu perguntar, como é que você descobriu o método Novos Ares? Como é que foi para você? Como é que você descobriu a Jaqueline? Como é que foi o método? Foi através das lives. Eu comecei assim, na verdade, acho que como todo mundo, né? Quando a gente começa a pesquisar sobre um assunto, a internet começa a trazer pessoas, né? E aí eu vi essa live e falei, poxa, interessante, deixa eu ver, né? E aí, assim, através da live, aí eu fui acompanhando as lives antes do curso. E aí, assim, gostei muito a sua abordagem, né? Assim, muito prática, muito humana, além do conhecimento. E aí eu gostei, eu falei, eu acho que isso aí vai enriquecer, porque é uma coisa assim voltada para mim, né? Porque tudo que eu via era voltada para o meu filho. Tudo que eu via era as características e como que é, o que fazer, o que não sei o que, tudo da criança. Eu falei, e a mãe? Então foi o primeiro lugar assim que eu encontrei um espaço. Falei, opa, acho que eu também preciso aprender a ser a mãe do superdotado. Ah, que legal, muito bem, muito bem. E aí foi assim que eu te encontrei. Que bom, que bom. E o que mudou na sua vida e na vida da sua família após o curso, né? Durante o curso e após terminar o curso. Que você acha que mudou? Eu acho assim, as abordagens, né, que você vai, né, trabalhando cada semana, cada um dos nossos encontros, são vários temas. É óbvio que, assim, são trabalhados de uma forma, você é um primeiro contato, né, que é o que você passa pra gente, é um primeiro contato sobre esses temas, né, então, mas dali você já tem um embasamento para começar a procurar, pesquisar sobre aquilo com mais profundidade, né? E assim, não vamos dizer, me deu assim mais segurança, vou dizer, assim, sabe, de saber onde procurar, que também é uma coisa que você coloca bastante as indicações, né? Da onde a gente procurar. Também porque tem muita loucura por aí, né? Então, onde procurar? Isso é uma coisa que a gente viu aí também no curso. Mas assim, não é. E também, assim, dicas de detalhes do dia a dia, sabe? Que eu achei isso bem interessante também, que você coloca no programa, né? Que são pequenos detalhezinhos que a gente vai fazendo no dia a dia de mudança e que parece que são bobos e que nossa, mas assim, são detalhes, por que eu nunca pensei nisso, né? E que realmente surte um resultado grande, assim, na rotina da criança, da família. Isso a gente teve várias coisas positivas, né? Conhecimento também de leis, de coisas que a gente, assim, né, fica meio perdida muitas das vezes, assim, nessa convivência com a escola, que não é uma coisa fácil, de jeito nenhum, né? Nenhuma escola está preparada, principalmente quando a criança ainda, vamos dizer, tem alguns que não vão tão bem na escola, né? O meu filho não, meu filho vai muito bem na escola, apesar de todos os pesares, né? E aí, então que problema que ele apresenta? Ele vai bem, então qual que é o problema que ele tem, né? Então não tem problema, né? O aluno tira 10, tá tudo certo. E não é bem assim, né? A gente vê que ele está bem emocionalmente, o que aquilo
aquela metodologia que está sendo aplicada tá estimulando a criança, está desestimulando. Eu acho que isso é importante, né, para o futuro, né, uma criança que tem sede pelo conhecimento, se ela tem que, de alguma forma, ser colocada dentro de uma caixa, onde ela tem que ser tolhida em relação à criatividade, enfim, né, ao pensar diferente, e que isso pode gerar eu tenho que me calar, eu tenho que, né, o tempo inteiro se contendo, o que isso pode gerar no futuro, né? Será que não pode desestimular essa criança ao desejo de continuar estudando, isso, né? Como assim, muitas das vezes a gente vê, né, assim, adultos, alguns adultos que eu já conheci, que não queriam ir para a escola mais, né? Que é uma coisa que não é incomum de acontecer, né? Existem muitas crianças assim, né? A gente viu ao longo do curso, né, das outras mães, as crianças dizendo que não queriam ir para a escola, né? E ao passo que quando vocês aprenderam, entenderam sobre o método Novos Ares, e aí tem a conversa com seus filhos, a coisa vai mudando de ares, né? Vai mudando aquele ambiente, não é mesmo? Sim, há uma mudança, sim. Uma dica, assim, bem simples, que você deu logo no começo, né? A lição de casa é inegociável. Então, isso daí, para mim, foi algo que eu tomei posse, né? Então, assim, que é a obrigação da criança. Então, como tinha essa dificuldade da repetição e bababá, muitas das vezes você fica, ai, será que eu tenho que ficar cobrando, né? E o como isso foi importante, porque isso deu uma responsabilidade para ele, né? E deu até, assim, a segurança de que eu podia cobrar e que não estava errado, né? Então, assim, isso daí, olha, foi uma coisa assim que virou a chave no Daniel, sabe? De eu poder, olha, não, tem jeito, isso daqui, chato, bom, ruim, isso daqui é inegociável, você tem que fazer, né? Então, assim, e isso, óbvio, que parece que eu te falei, parece uma bobeirinha, né? Uma coisa simples, mas que ajudou muito nesse processo, assim, dele entender também que não é, ele tem algumas coisas que ele tem que se enquadrar, exato, não tem jeito, né? E, né, que nem quem quer ir, que nem assim, né, todo dia a gente tem que mandar a criança escovar o dente, né? Que a criança, por livre espontânea vontade, não vai. Então, assim, são coisas que não são tão legais, que a gente também, se pudesse, não faria, né? A lição de casa é uma dessas coisas, né? E quando a gente percebe que ele precisa ter essas responsabilidades, né? Além do dever de casa, como você falou, você lembrou, saber que a escola tem tem a responsabilidade com a escola. Se a escola percebe essas questões dele, a escola também vai começar a dar suporte a ele, né? Com as conversas, a sua conversa com a direção, com a professora. Isso tudo vai acontecendo ao longo do tempo. O que a gente precisa é entender que existem coisas que são realmente inegociáveis, né? E que bom que ele também entendeu isso, né? Que bom que isso foi importante para vocês. Então, mesmo que ele tenha que fazer o dever de casa na escola ainda, né? Para acabar logo e se livrar disso, mas ele tem que fazer aquilo, né? E existem outras responsabilidades dele também. O que a gente que a gente fala sempre, né, Poliana? O método Novos Ares para identificar as crianças que são inteligentes de fato e que às vezes não têm o entendimento nem dos pais nem da escola. Por que ele faz tantas perguntas? Por que ele passa por situações, né? E às vezes a gente não tiver esse olhar, que são coisas simples no nosso dia a dia, vai fazer toda a diferença para a vida dele. Ele vai sentir muito mais confiante, com muito mais autonomia para fazer as coisas, né? E poder ter um diálogo tranquilo, tanto com vocês, pais, como com a escola, não é mesmo? Sim, com certeza. E assim, para a gente também, né? Eu já, óbvio, cada um tem uma situação, tem alguns que não têm o diagnóstico, né? Que não tem. O meu, desde cedo, começou a mostrar, né, sinais na escola mesmo, né? E aí a escola que nos chamou. Ele por alterações emocionais, a forma como ele não estava concordando com o que acontecia, foi através de gritar na sala, enfim, foram situações que
saíam da normalidade, né? Então foi assim que a escola me chamou. E a escola sempre falou: nossa, criança muito inteligente, mas tão imatura. A gente gostaria de puxar mais dele, porque a gente vê que ele tem condição, mas a gente encontra nele uma imaturidade. Isso aí, essa fala eu sempre escutei da escola. Ou então, tão inteligente, não se adapta à metodologia, também ouvi. Né? Então, assim, assim, diagnósticos a gente teve vários. Aí, com isso, né, logo cedo a gente foi procurar o primeiro atendimento psicológico. E assim, num primeiro momento, ele fez um acompanhamento, ninguém pediu, ninguém, assim, eu nem desconfiava, não fazia ideia, assim, eu, assim, era leiga mesmo no assunto, sabe? Não tinha a menor noção do que era superdotação. Assim, via, assim, uma criança esperta, achava ele esperto, que menininho espertinho, era isso que eu via, né? Não via nada demais naquilo, né? Aí, assim, e a gente foi para aí fiz uma primeira avaliação neuropsicológica, aí que veio com sugestão de autismo. Depois de mais alguns anos, fiz uma segunda avaliação neuropsicológica, ele veio aí já com sugestão de TDAH, né? E, na verdade, assim, né? Óbvio que a gente ainda continua fazendo todos os acompanhamentos e tudo mais, mas, assim, também tem um momento, né, no curso que você fala bem das características de cada um desses problemas, assim, né? E aí, isso também ajuda a gente a poder tentar enxergar o filho, onde que ele se encaixa. É aquilo, não é pra gente fazer diagnóstico, não é essa a finalidade do teu curso, né? Mas é para os pais terem uma noção do que é, né? Porque até para você, porque tem coisas que, assim, o profissional avalia seu filho 1 hora, 5 minutos, sei lá que seja, a avaliação neuropsicológica, que sejam lá 8 horas de consulta, né? Contando cada dia que vai lá, né? Mas, enfim, mas ninguém conhece seu filho melhor que você, né? É óbvio que... E aí você vê, peraí, mas isso aqui eu não concordo muito, aquilo eu não concordo muito. E aí, assim, você tem um embasamento para poder questionar também, né? Porque senão fica a opinião daquele profissional que ele falou e acabou, né? A gente teve um primeiro choque lá, quando tivemos no primeiro diagnóstico, a gente levou um choque danado, né? Porque assim, opa, e agora? O que eu faço, né, com esse diagnóstico aqui? E aí, mas a gente assim, poxa, eu não consigo enxergar, e não era pais em negação, era porque a gente não via mesmo as características, né, do autismo e também do TDAH, a gente não via isso nele, né, e aí assim, precisou todo um processo, né, de passar por profissionais e profissionais até entender que não era, né, em relação, no caso dele, né, a superdotação que tem algumas características que podem ser confundidas, né. E assim, isso também o curso me ajudou bastante nessa hora dos questionamentos, né? Que quando, opa, chegou aqui, e agora? O que eu faço? Será que isso aqui é verdade absoluta, né? Então, acho que isso é importante também, né? Falar, porque acho que pode ser dúvida de outras pessoas também. Isso. E é legal quando você coloca, né? Assim, você se coloca mostrando que, na maioria das vezes, a gente vai ter coisas para identificação da criança. Para a criança. E aí a mãe, né? E nós, o que a gente faz com isso? O que eu posso fazer com essa informação que ele é superdotado? E o método Novos Ares, então, ele consegue mostrar a vocês como resolver essa situação. Você indicaria o curso para outras pessoas, Poliana? Com certeza. Não perca tempo, vale muito a pena. Se você é mãe que está aí nessa... Olha, a gente não, hoje sou eu que estou falando aqui, espero que outras mães também venham, né, falar também. Mas assim, a gente fez assim, eram dúvidas de todas, né? E assim, aonde você vê assim, a situação de você não se sentir sozinha, porque realmente é um universo que, caramba, eu tenho um filho superdotado. E agora? O que eu faço? Ele não é malcriado, ele não é mimado, né? Porque a gente escuta isso. Nossa, que criança mimada, que criança malcriada. Meu filho único. Então, assim, todo mundo, assim, a família, né, já olha assim, né? Mimadinho, né? E não é aqui, não é, né? E aí quem convive mesmo sabe que não é. E assim,
E a gente se sente perdida realmente, sabe? É difícil mesmo, porque é o diferente, é a criança que na hora da brincadeira não são todas as brincadeiras que ele vai gostar, ele não vai gostar de se misturar com muitos. Então, assim, na rodinha das mães ele vai ser o diferente, né? Da criançada, lá na hora de você ir brincar lá junto com todo mundo, vai ser a criança diferente, né? Acontece. E aí, o que que você faz nessas situações, né? Então, assim, e são situações que, assim, o grupo ajuda muito, né? Uma ajuda a outra, porque aí você vai trocando experiências uma com as outras e vendo que, né, o que acontece com você Acontece também mesmo. acontece com E a outros, né? comunidade, né? A comunidade da turma, que foi muito legal também entre vocês, né? Você se sentiu mais Sim, segura, né? Não? sim, foi muito bom. Muito bom as crianças poderem se falar também, foi uma coisa muito bacana, que eles se sentiram assim, acho que foi unânime entre eles, né? O que eles dizerem, olha, eu conversei com outro que pensa como eu. O meu ficou uma felicidade só, né? De ter encontrado pares, né? Porque eles se sentem, o meu mesmo fala, eu sou diferente dos outros, mãe. Ele tem 9 anos de idade e me fala isso direto. Eu não gosto das mesmas coisas que os meus amigos. Meus amigos gostam, às vezes, de umas coisas tão chatas, né? Mas, né? E aí você tem que ir conversando, você tem que conversar um pouquinho do que ele gosta também. Aí depois que você conversar do que ele gosta, aí sim você vai conversar um pouquinho do que você gosta também, né? Vai puxando um assunto para poder fazer parte da roda também, né? E o Senão, que mais se surpreendeu ele fala nesse só do grupo que ele também gosta, foi eles falarem sobre filosofia, não é mesmo, Juliana? Não é muito, foi muito muito bonitinho. interessante. E assim, assuntos, por exemplo, o meu. Aonde que eu sabia que ele sabia de filosofia? Eu não fazia ideia. E aí, quando ele começou a conversar, ele destrinchou lá um assunto que eu não fazia ideia que ele tinha aquele conhecimento, né? Então, assim, para a gente ver que a cabecinha deles é muito diferente, né? E é uma riqueza muito grande que precisa ser trabalhada, valorizada, né? Então, a gente precisa, nós como pais, né, precisamos ser esse suporte que eles Exato. precisam, né? Que assim, o meu faz as terapias que ele tem, assim, né? A parte emocional tem a necessidade de acompanhamento, né? Então, assim, ele faz todo um processo, já tem as terapias tudo direitinho, que já faz algum tempo, mas assim, quem tá ali no dia a dia somos nós, né? Quem vai construindo um tijolinho de cada vez somos nós pais. Então, a gente precisa buscar conhecimento, precisa se fortalecer, né? Para estar bem, para poder cuidar deles, né? Eu acho que isso é muito importante. Que bom, Poliana. Então, o que você achou, assim, para a gente finalizar? O que você falaria sobre o método Novos Ares? Pode ser uma frase, alguma coisa assim que você acha importante contar para outros pais que estão aqui ouvindo a nossa conversa. É difícil falar numa frase, mas vamos lá, né? Eu acho que assim, a gente trabalha a responsabilidade, tanto nossa de pais, como também como ajudar o nosso filho a criar essa responsabilidade, que eu acho que é uma coisa que é bem trabalhada no curso. E principalmente buscar fazer nossos filhos serem felizes. Eu acho que isso daí é uma coisa que de várias formas, assim, durante o curso, você também enfatiza isso na gente, né? Não é querer um mini gênio, não é querer, já que é inteligente, vamos lá, colocar em tudo que é curso, não é isso não, né? É querer que eles sejam felizes, eu acho que acima de tudo, né? Porque, assim, potencial eles têm de sobra, né? Então, se a gente puder ser esse suporte que eles precisam para se desenvolver, ter um ambiente seguro, né? Ser esse ambiente seguro que eles precisam nesse desenvolvimento, eles vão ser adultos fantásticos, né? Então, eu acho que assim, para mim, isso que o curso me deu. A trabalhar essa responsabilidade, mas também fazer nossos filhos serem felizes. Lindo. Poliana, eu só tenho a agradecer a você por ter aceito esse convite, estar aqui conosco, falando sobre essa sua experiência no método Novos Ares, porque às vezes eu falo, né, nas lives, fico aqui falando, né, e as pessoas não têm o depoimento. E o seu depoimento foi, assim, belíssimo, né? Te agradeço muito por isso. Espero que outros pais também se inspirem,
também para poder entrar no método Novos Ares, para que seus filhos possam ser, de fato, felizes e serem adultos, né, felizes como criança e adultos, né, prósperos em suas vidas. Muito obrigada, tá, Poliana? Agradeço a você. E a gente vai encerrando a nossa live, assim, cheia de felicidade. Eu fico com o coração bem quentinho, sabendo que realmente eu estou prestando um serviço bom para a sociedade, né? E te agradeço muito pelas suas palavras. Eu que agradeço o convite e, assim, visto a camisa mesmo, que assim, já que não é só conhecimento, tá? Olha, eu não ganho nada para estar aqui não, tá, gente? Já vou dizer que não, falar que é propaganda enganosa, né? Olha só, assim, ela não é só conhecimento, ela é mãe, ela é muito humana, sabe? Assim, o acolhimento que a gente tem com ela é para sempre, não é só aquele curso que você vai fazer durante 8 semanas, que sempre prolonga um pouquinho, mas assim, é para além, sabe? A hora que você precisa, ela está disponível. Então, assim, vale muito a pena. E eu acho que o principal disso tudo é que a gente precisa divulgar, né? O mundo do superdotado ainda é pouco conhecido. Então, eu acho que, assim, quanto mais pessoas se envolverem, esse conhecimento precisa ser multiplicado, né? Para que os nossos filhos possam ter os mesmos direitos que todos, né? Onde eles forem. Acho que isso é fundamental. Isso aí. Muito obrigada, Poliana, de novo. Eu te agradeço muito, né? Agradeço também as pessoas que estão aqui ouvindo e os que virão também, né? Ouvir, porque fica gravado essa live lá no nosso YouTube, no YouTube e no Instagram, né? Apesar de estar sendo só transmitido pelo Instagram, mas ela também vai ser, vou enviar o vídeo para lá também, tá? E mais uma vez agradeço. E na próxima semana nós vamos ter mais uma mãe também, né? Falando sobre o curso, do mesma turma que Poliana. Espero que vocês gostem também. Muito obrigada, Poliana, e obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Um abraço, um beijo da Jaque. Manda um beijo para o Daniel. Boa noite. A gente vai se falando. Tchau, tchau.